Boa noite a todos os alunos. Aqui é o professor Valdemar Martins, professor da disciplina de História, e eu gostaria de apresentar, a vocês um projeto de aula sobre o tema A Resistência Negra. Esse assunto que é tão importante, para todos nós, para a nossa percepção, para a nossa compreensão, Queremos já inicialmente, para iniciar aqui a reflexão com os nossos alunos, para que possamos aqui compreender, um pouco sobre esse projeto dessa aula, sobre a resistência negra, uma aula que será distribuída, em alguns tópicos. Ela será dividida em 3 aulas, porque é um texto, muito grande, muito extenso, cheio de detalhes. Nós vamos trazer aqui, algumas, alguns detalhes, algumas reflexões para os nossos alunos nesse projeto, desta aula, para que possamos compreender melhor o tema. Realmente nós queremos, apresentar aqui, os objetivos do nosso projeto de aula. O objetivo geral do nosso projeto aqui é compreender as diversas formas de resistência negra no Brasil, desde o período colonial até os dias atuais, valorizando a cultura afro-brasileira e reconhecendo a importância histórica da população negra na construção da sociedade brasileira. Então, isso é muito importante para todos nós. Nós temos essa compreensão a respeito desse tema. E para que os nossos alunos, possam ter ideia desse projeto, é importante nós trazermos para cada um deles essas informações que elas seguem uma linha, do tempo, apresentando ali, várias coisas para eles, como mapas, como cronologia de tempo, para que haja, a absorção desse tema. Isso é muito importante. Nós despertarmos, como professores, a importância desse tema para cada um dos nossos alunos, para que eles possam, ver o tema de uma maneira, que eles tenham empatia pelo tema, mesmo que às vezes, porventura, não estejam totalmente ali envolvidos nessa história, ou às vezes até mesmo talvez não tenham entendido ainda, porque nós vemos, que há necessidade no nosso país de várias resistências, E a resistência negra, ela acontece por quê? Porque há uma tentativa de subjugar essas pessoas. Então, eles resistem ao longo do tempo, diante de todas essas situações. Então, é uma situação muito séria que nós precisamos, olhar ela e levar também os nossos alunos aqui nesse projeto de aula a essa compreensão, Porque, é um tema muito sério, muito importante, e nós precisamos despertar essa importância, em nossos alunos, seja através da fala, seja através dos meios de comunicação, para que eles possam entender, e ver quão grande, é esse tema para cada um de nós. Também, posteriormente, aqui no nosso projeto, de aula, nós vemos também os objetivos específicos, Que quais são eles, que nós podemos aqui abordar com os nossos alunos? Identificar as formas de resistência negras durante a escravidão. Então, inicialmente, ali em 1500, o nosso país, ele foi colonizado pelos portugueses, e esses portugueses, eles precisavam ali de mão de obra. Então, é importante os alunos terem ideia dessa cronologia, quer dizer, essa história, A história, ela traz isso para os nossos alunos, essa compreensão das coisas que aconteceram, das coisas que vieram acontecendo, das coisas que estão acontecendo em nossos dias atuais. E também o importante também, aquilo que não deve acontecer. Então nós precisamos aprender com a história, e vermos, que o nosso país ele passou, infelizmente, por esse sistema, de escravidão, que infelizmente foi um dos países que por último, findou ali a escravidão. A abolição da escravatura aconteceu em nosso país em 1888. Então vários outros países já não tinham mais escravos, mas o Brasil ainda tinha.
Então, nós vemos que isso, né, esse tema é muito importante. Nós precisamos, né, verificar, identificando essa resistência, né, que para que todos os nossos alunos estejam envolvidos no tema, né? Como temos aqui no nosso slide, né, todas as pessoas negras, né, e há ali uma comunhão entre as pessoas, né, uma busca para que os seus direitos sejam garantidos, mas nós precisamos também de toda a sociedade envolvida nesse tema. Então, há uma resistência por quê? Porque há uma tentativa de subjugar um povo, né? Subjugar um grupo de pessoas, e isso nós não podemos aceitar. Também podemos fazer aqui com os nossos alunos, né, para que eles possam contextualizar também, né, exemplos como o Quilombo dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares ele ficou conhecido como sendo o maior de todos os quilombos. Por que nós falamos o maior? Porque tivemos outros, né? Então, outros lugares, mas o Quilombo dos Palmares ele foi um quilombo que foi emblemático. Por quê? Porque ali, né, ele ficava onde nós temos hoje o estado de Alagoas, em uma região chamada Serra da Barriga, e ali, né, várias pessoas se juntaram, e não apenas pessoas negras, né? Haviam outras pessoas também, como africanos fugitivos, indígenas, colonos marginalizados, caboclos, soldados desertores. Então esse quilombo ali dos Palmares, ele contava com uma gama muito grande de pessoas que estavam ali, né? Então, no nosso projeto aqui, né, é necessário nós trazermos também essas informações aos nossos alunos, porque se nós estamos falando da resistência, né, negra, então por que não falarmos, né, e não tem jeito de não falarmos sobre o Quilombo dos Palmares, que foi um grande símbolo dessa resistência, né? Então precisamos também refletir sobre o racismo estrutural, né, atual em nosso país. Então, os nossos alunos, eles podem ver, porque nós temos hoje nos meios de comunicação várias pessoas comentando, ainda existe ainda, as pessoas ainda fazem isso, fazem umas com as outras, né? Também outras pessoas, né, que praticam ainda esse racismo. Por isso que é importante nós embutirmos isso na mente de cada um de nós. Então, o grande objetivo do nosso projeto é levar os nossos alunos a essa reflexão, e às vezes pelos objetos, né, pelas informações que são trazidas, elas trazem esse assunto, né, à tona. Às vezes fica ali esquecido, mas de repente aparece, como nos nossos dias, né, atuais, então aparece ali uma reportagem, né, e tudo. Às vezes as pessoas ficam até desconfortadas com relação a isso, né? É uma situação ali e tal, muito triste, ruim de acontecer, mas é importante porque ela leva a cada um de nós a uma reflexão, né? E o ponto principal do nosso projeto de aula aqui é nós estarmos refletindo sobre esse tema. Desenvolver também um senso crítico e empatia, né? Não é porque eu não sou negro, tudo bem, né? Mas nós temos sangue negro, né? Os nossos pais, né? Nossos avós, todas as famílias, né? O Brasil se juntou e misturou todas as pessoas. Então, independentemente, né, não existe diferença entre uns e outros, né? Não há diferença alguma entre se tem uma pessoa que é negro, se é pardo, se é branco, né? Não há diferença alguma, porque todos nós somos iguais e nós precisamos levar os nossos alunos, né, nesse projeto de aula a essa reflexão desta igualdade de cada um de nós. Então, esse é um objetivo, né, específico para nós, principalmente essa palavra aqui, empatia. E ela precisa ser despertada, seja através de figuras, quadros, né, como nós vamos vendo aqui ao longo do nosso projeto, né, do nosso projeto de aula. Também existe uma metodologia que nós temos que usar, né? Essa metodologia, ela é o quê? É uma aula expositiva e dialogada, como estamos fazendo aqui com os nossos alunos, né? Então, há uma apresentação do tema, nós vamos discutir o tema, trazendo ali informações para que cada um possa ter a sua compreensão, né, ao final a respeito daquele tema. Também a leitura de fontes históricas, isso é muito importante para o nosso projeto de aula, para formarmos o nosso projeto. Nós irmos até a história, até as fontes,
para entendermos sobre o tema, vermos as datas, os momentos que aconteceram. Por quê? Porque tudo na história está interligado uma coisa com a outra. Por exemplo, a resistência, né, negra, que é o nosso tema aqui do nosso projeto, ela culminou, né, com a abolição da escravatura. Mas, por exemplo, né, antes dessa abolição acontecer, várias coisas foram acontecendo ali ao longo daquele tempo. Então, nós temos aqui, né, a leitura dessas fontes históricas, por quê? Porque elas nos fazem entender as coisas. Então, é importante para os nossos alunos eles estarem fazendo essa leitura, né, sobre o tema, porque aí eles vão entender que tudo na história é um desencadear das coisas que vão acontecendo, né? E sobre o tema aqui, nós queremos o quê? Nós queremos refletir, nós queremos entender juntos, e nós queremos que cada um de nós tenhamos, como dissemos aqui anteriormente, né, empatia pelo tema. Também podemos fazer a exibição de vídeos, né, de documentários. Isso é muito importante, porque o vídeo, o documentário, ele traz ali consigo uma explicação, né? Ele traz uma informação, ele traz um caso concreto que aconteceu, ele traz um caso fictício que seja, mas ele desperta nas pessoas, né? Ele desperta nos alunos essa preocupação com relação ao tema. Então, isso é muito importante para que nós estejamos buscando o conhecimento com relação ao tema. Também roda de conversa e debate, isso é muito importante, né? Nós temos isso com os nossos alunos, para que eles possam entender sobre o tema ali, porque quando você debate, o que acontece? Cada um entra ali com o seu conhecimento e um aprende com o outro, um traz uma informação, outro traz a informação, o professor vai ali conduzindo, trazendo as informações também sobre o tema, e todos que estão envolvidos ali nesse debate, eles são enriquecidos pelo conhecimento. Então, nós vamos ali desenvolvendo o conhecimento sobre o tema. Também é importante a produção interdisciplinar, né? Com mural, cordel, podcast, né? Discussões ali, conversas sobre o tema. Isso é muito importante para que nós possamos despertar toda a sociedade para esse tema que é tão importante. Também a apresentação de capoeira, que é uma expressão da cultura, né, africana, para que as pessoas possam entender ali, né, que isso foi colocado também em nosso país, né? É uma apresentação que nós vamos aqui, podemos colocar, levar a pessoa para poder apresentar ali para os alunos, isso é muito importante, e as pessoas verem como que era a cultura, quer dizer, de onde que veio, né, isso? Isso veio, né, de uma cultura africana que veio para o nosso país. Então, isso também é o que? É uma resistência àquela cultura que eles estavam. Então, quer dizer, quando eles estavam ali, né, jogando ali a sua capoeira, né, fazendo ali as suas danças, apresentando os seus cantos, as suas cantigas, então eles estavam o quê? Eles estavam resistindo diante daquela cultura, para que a cultura que eles tinham consigo, ela não se apagasse. Os alunos precisam de ter esse entendimento. Então, quando o aluno vê ali uma apresentação de capoeira, né, então ele vê ali toda aquela identidade, porque é tudo aquilo ali, é toda aquela simbologia, aquela fala, aquele canto, ele está intimamente ligado àquela cultura, né? Por isso, né, que é uma forma também de resistência, muito importante. Também temos aqui, né, a execução da nossa aula, como dissemos aqui, né? Porque o nosso projeto, né, ele trata a respeito de todas essas questões, né? Ele trata a respeito da questão, né, da elaboração do projeto em si, da explicação, né, dos objetivos, da metodologia e da execução. Então, como que eu vou executar essa aula, né? Como dissemos, nós vamos dividi-la em 3 partes, né? Uma primeira aula que ela tem como tema a introdução à resistência negra, a contextualização histórica da escravidão, né? Apresentarmos ali um debate, né? Então nós vamos colocar o que? Os alunos vão debater entre si, mediados ali pelo professor, para que eles possam, né, estar ali buscando as informações, contextualizando cada caso. Também podemos aqui apresentar, né, o Quilombo dos Palmares, como falamos, também o Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder ali daquele quilombo, colocando, né, como colocamos aqui inicialmente na nossa primeira tela, uma foto dele, fotos do local também, do lugar onde era ali na Serra da Barriga.
Então, tudo isso é importante para o nosso projeto, para que os nossos alunos possam ser despertados de uma maneira sensorial, de uma maneira visual, para que eles possam, né, estar se atentando ali a esse tema. Então, mostrando, né, nessa primeira aula toda essa preocupação, né, essa preocupação inicial e introdutória para que os nossos alunos tenham ali a compreensão. Depois vamos ter uma segunda aula, e essa segunda aula ela nos mostra o quê? A primeira falou sobre a resistência, o seu conceito. A segunda falou que as formas de resistência, quer dizer, como que essas pessoas resistiram, né? Resistência cultural, resistência religiosa, resistência armada, né? Então nós podemos fazer leitura de fontes, ver vídeos, né? Atividades em grupos, cartazes, slides, como estamos passando aqui na apresentação do nosso projeto. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos, né, estar aprendendo sobre o tema e entendendo que não é uma resistência em si, mas é um grupo de resistência dessas pessoas, né? Seja ela cultural, seja ela religiosa. Então, podemos ali apresentar também algumas informações, por exemplo, com relação à Umbanda, né? Que é uma religião dos povos africanos, de matriz africana, né? Isso é muito importante, a cultura, como falamos aqui da capoeira, né? Várias outras coisas. Então, tudo isso, né? As próprias vestimentas, né, das pessoas, tudo isso expressa a cultura, expressa ali a vida de cada um deles e daquilo que é importante para as pessoas. É porque às vezes as pessoas veem, só falam, ah, mas é diferente tudo, né? Mas tudo precisa ser respeitado. Então, às vezes, uma pessoa gosta de vestir uma roupa, outra pessoa gosta de vestir outra, né? Aí um acha o outro diferente, né? Tá tudo normal, né? Mas um precisa respeitar o outro, né? Então, como nós aprendemos, né, na ciência jurídica, o direito de um acaba quando começa o direito do outro, né? Todos nós temos direitos e temos deveres, e nós precisamos nos respeitar de uma maneira mútua. Então, aqui sobre esses aspectos, né, vamos aqui apresentando o nosso projeto. E uma terceira aula, né, que é uma resistência hoje, muito importante para que os nossos alunos possam ter também essa compreensão. E aí nós podemos também, né, ter ali um debate sobre o racismo estrutural, quer dizer, um racismo que está entranhado, né, em nossa sociedade, né, e os movimentos negros. Podemos desenvolver atividades como podcast, cordel, o texto opinativo. Então, tudo isso é importante para que os nossos alunos possam ter compreensão com relação ao tema e eles possam estar a cada dia entendendo, né, que eles estão inseridos nesse tema e eles precisam ter, né, essa preocupação com o tema. E ao final nós podemos, né, aplicar também uma avaliação, né, a participação nas atividades é muito importante, né, cada um dos alunos ali envolvidos, qualidade também dos trabalhos produzidos, né, podemos também verificar a argumentação e a reflexão crítica, e isso é muito importante, nós verificarmos isso em cada aluno, para que nós possamos desenvolver isso em nossos alunos, através do nosso projeto de aula. Também o empenho e respeito nas discussões, né, que é muito importante nós termos isso. Os nossos recursos didáticos, né, são os slides, os vídeos, textos de apoio, fontes históricas, materiais artísticos, cartolinas, canetas, equipamentos para gravação do podcast, né? Então é importante, né, nós termos esses equipamentos, né, todos, para que nós possamos, né, aplicar o tema e os nossos alunos ter a compreensão do tema. E aqui no encerramento nós queremos, né, deixar também uma reflexão sobre o nosso projeto aqui para os nossos alunos, para aqueles que estão nos vendo, e ele nos diz o seguinte, né? Conhecer a história da resistência negra é um passo essencial para combater o racismo e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Então isso é muito importante nós termos isso, né? Cada um de nós temos essa compreensão. Então por isso que nós temos esse projeto, né? Por quê? Porque o nosso projeto ele vai levar os nossos alunos, através de tudo que nós descrevemos aqui, a conhecer o tema. Então, quando nós conhecemos o tema, nós podemos combater esse racismo estrutural. Nós podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária. Mas é necessário nós termos conhecimento
para que nós possamos, né, a cada dia refletir e ser contra todas as formas de racismo, todas as formas de subjugar. Nós precisamos entender que somos iguais, né, todos iguais em nossa sociedade. Ao final, nós temos aqui as referências bibliográficas, né, vários materiais que usamos para a elaboração aqui do nosso projeto de estudo, nosso projeto de aula. Então, nós esperamos poder ter contribuído de alguma maneira para o tema, né? E fica aqui o nosso projeto, nosso agradecimento pela atenção. Uma boa noite a todos.